Olá pessoal, tudo bem? Como vão? Aqui professor Mário Vitor, Geografia. Nessa aula de hoje falaremos sobre a industrialização. Legal? Como é que um celular chega nas nossas mãos? Como é que um produto de forma geral chega às nossas mãos? Vocês sabem como é que isso pode ocorrer? Então, quantos países aí que estão envolvidos na fabricação do seu telefone celular, do seu smartphone, desde a extração mineral, da loja onde é vendido. Um celular, por exemplo, percorre, um aparelho eletrônico percorre aí o mundo inteiro antes de chegar nas nossas mãos. Essa jornada ela só é possível por conta de um cara chamado industrialização, que é o nosso tema de hoje, legal? Então, por exemplo, se a gente pega um smartphone, que é um grande representante hoje desse mundo industrializado, a gente tem, na primeira coisa, a pesquisa, o desenvolvimento desse produto, o desenvolvimento de como que esse processo vai acontecer. Depois a gente tem a extração de minerais, as matérias-primas, a fabricação, a montagem, a distribuição desse produto. Então, cada etapa desse processo envolve diferentes países, tecnologias, trabalhadores, e a industrialização tornou-se possível por conta aí desse entendimento conjunto relacionado a um tipo de produto. Então, industrialização é o tema da nossa aula de hoje, legal? E aí o nascimento da indústria moderna, como é que aconteceu, né? Então, lá na Inglaterra, na Europa, na Inglaterra, que rapidamente se expandiu por outros países, foi no século XVIII aí o grande momento aí do nascimento das indústrias, né? Enquanto um tempo anterior a esse, as grandes navegações abriam novas rotas comerciais, a expansão comercial, as manufaturas, os mercados consumidores cada vez mais crescentes, isso impulsionou a chegada da industrialização. Assim como o capitalismo e a globalização, que tem uma correlação entre eles, a industrialização também tem essa correlação. Então, assim, de um lado, o capitalismo ele favoreceu o aumento da produção industrial, a expansão do comércio, circulação de mercados, investimentos em tecnologia, e a globalização conectou países, né, regiões por meios de comércios, de produtos, serviços, investimentos financeiros, fluxos de informação, transportes cada vez mais rápidos, circulação de pessoas. Então, quando a gente pensa em globalização e capitalismo, a gente tem que entender que eles estão unidos, e aí aparece a industrialização também nesse processo todo, legal? Antes das fábricas, como é que aconteciam tudo, né? Como é que o homem das cavernas fazia para se desenvolver? Então, uma descoberta que mudou a história da humanidade foi o fogo, o domínio do fogo, né? Foi a grande sacada aí do homem pré-histórico para o homem moderno, né? Então, a alimentação, o cozimento dos alimentos tornou cada vez mais a forma de se alimentar cada vez mais segura e nutritiva. As ferramentas, o calor permitiu moldar os metais, criando instrumentos, ferramentas cada vez mais precisas. E aí a tecnologia, o controle do fogo abriu caminho para a metalurgia e séculos depois para as máquinas industriais. Olha aí como é que é um processo, desde os homens das cavernas. Então aqui no século XVIII, na primeira revolução industrial lá na Inglaterra, a máquina a vapor era um grande símbolo, e o carvão mineral era a grande fonte de energia, e o setor têxtil, de tecidos, de roupa, era o setor com maior ênfase aí nessa produção industrial. A segunda revolução industrial, que é marcada pela energia elétrica, tem o petróleo como fonte de energia, aparece o automóvel, o aço aí como grandes produtos. Na terceira revolução industrial, a gente já tem a informática, a internet, a automação, a biotecnologia e sementes agrícolas, enfim, a gente já tem uma estrutura muito mais robusta aqui na terceira
Revolução Industrial. Na primeira Revolução Industrial, na era do vapor, que foi iniciada lá na Inglaterra, como eu falei, o trabalho artesanal ele foi sendo substituído pela produção mecanizada. Então a máquina a vapor foi um símbolo dessa transformação, né? Aqui a gente tem essa imagem aqui de uma locomotiva, o carvão sendo utilizado como fonte de energia, né? E aí a gente tem alguns impactos, algumas transformações na sociedade, como por exemplo as longas jornadas de trabalho. Era muito comum trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. A poluição era muito forte no meio ambiente. A oferta de produtos cada vez mais sendo fabricados e a necessidade de ter mercados consumidores também marcou profundamente a relação da sociedade na primeira revolução industrial. A indústria têxtil de tecido também se destaca muito forte nesse período, e aí com o passar do tempo a gente foi chegando na segunda revolução industrial, e aí a gente já tem a energia elétrica aqui que impulsionou essa etapa. O petróleo, o automóvel, as telecomunicações também vão marcar fortemente a segunda revolução industrial. Então, se a gente fizer uma comparada entre a primeira e a segunda, a gente pode criar aqui uma tabela onde eu tenho a energia principal, a máquina símbolo, o setor de destaque, transporte, comunicação, modos de produção, e aqui eu tenho essas características aqui, ó. Legal? Bacana? Muito show! A terceira revolução, que já é uma era digital, que ela começou a acontecer na segunda metade do século XX e influencia até os dias de hoje, apesar que a gente já está na indústria 4.0, mas o começo aí da informática, da internet, os computadores, as redes globais, a automação robótica, ou seja, as máquinas inteligentes começando a assumir as tarefas que antes eram feitas pelos homens, a biotecnologia, avanço em medicina, agricultura, na genética. Então, vão revolucionar a qualidade de vida e a produção econômica de alguns setores, como a agricultura, por exemplo. A produção globalizada, né? O mundo como uma fábrica. Então, a gente tem aqui os projetos de design dos Estados Unidos, os componentes eletrônicos do Japão, da Coreia do Sul, os microchips, montagem final, venda de consumidor, etc. A gente tem aqui um processo muito forte entre essa produção globalizada relacionado à industrialização. Legal? Na atualidade a gente tem aqui os tecnopolos. O que são os tecnopolos aí? São regiões que concentram universidades, centros de pesquisa, empresas de tecnologia, criando um ambiente ideal para a inovação, para o desenvolvimento industrial. A gente tem alguns exemplos, como o Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, né? Tem ali, abrigam as sedes da Google, da Apple, da Meta, é o maior ecossistema de inovação do mundo. A gente tem São José dos Campos, aqui no Brasil, que é sede da Embraer, aquela companhia de fabricação de aviões, é uma das maiores fabricantes de aviões do mundo, né? E a gente tem na França, Sophia Antipolis, maior tecnopolo europeu, reunindo mais de 2.000 empresas de tecnologia. Também tem a China também, algumas áreas chinesas que também se destacam agora nessa questão de tecnopolos. E a gente tem os benefícios e os desafios da industrialização, né? Por exemplo, os benefícios, a gente tem um desenvolvimento tecnológico, que vai influenciar em áreas como a medicina, comunicação, transporte, o aumento da produção, cada vez mais acessíveis os preços com o aumento da produção, avanço na qualidade de vida, né? Vacinas, antibióticos, infraestrutura urbana são exemplos aí desses avanços na qualidade de vida. E os grandes desafios, o maior deles, sem dúvida, é o meio ambiente. A gente está observando que a cada dia, momento que se passa, a gente tem problemas ambientais, principalmente ligados ao clima, muito forte por conta da emissão de poluentes produzidos pelo setor industrial no mundo inteiro. A gente também tem como desafio a desigualdade social, a concentração de renda, e a gente tem o desemprego tecnológico, que é cada vez mais o uso de tecnologia, de automação
fazendo com que os postos de trabalho que antes eram ocupados por pessoas, sendo ocupados por máquinas, e isso vai criar esse desemprego. Então é um desafio muito grande da industrialização para as próximas décadas. Aqui eu tenho aqui uma linha do tempo da nossa evolução da industrialização, domínio do fogo, primeira revolução industrial, segunda revolução, terceira revolução, e a indústria 4.0 é onde nós estamos de fato, né? Alguns países estão mais do que outros nessa industrialização, mas o mundo como um todo se encaminha para essa indústria 4.0. E aqui eu trouxe para vocês duas questões aqui para que vocês possam responder e depois a gente vê o gabarito aqui, legal? Então, na número 1, a produção de um smartphone envolve etapas realizadas em diferentes países, como o projeto nos Estados Unidos, a fabricação de microchips em Taiwan e montagem na China. Esse processo é o resultado de qual fenômeno econômico e geográfico estudado na aula? Qual fenômeno é esse? Explique como a divisão internacional do trabalho e a globalização estão relacionados a essa produção. Essa é a número 1. E a número 2. Sobre as revoluções industriais, responda qual foi o principal fonte de energia da primeira revolução industrial e qual foi o setor produtivo que foi mais impactado. Depois, o que diferencia a terceira revolução industrial das duas anteriores em relação aos recursos mais valorizados na economia? Então, são questões para que vocês possam refletir e pensar antes de responder. Deem pause agora no vídeo, que aí depois a gente vai acessar o gabarito. Então agora deem pause e respondam as perguntas. Ok, espero que tenham pausado. E aqui eu tenho o gabarito para vocês verificarem após as respostas de vocês aí. Legal? Deem pause, pode dar pause legal aí nessa parte do vídeo, no gabarito, para conferirem as respostas. Show? Pessoal, foi um prazer estar com vocês, espero que tenham compreendido um pouco mais sobre esse conteúdo. Fiquem com Deus e certamente estaremos juntos na próxima. Obrigado, gente!